profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. O profeta de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Evangelho de Jesus. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, do bem-aventurado Donizete, tambauenses, romeiros, peregrinos, nossas ministras da Sagrada Eucaristia, Eliene no comentário, nossa equipe de liturgia, o Guilherme cuidando do som e da transmissão, Cleiton Reis cantando e demais equipes que estão nos ajudando nesta manhã. Hoje celebramos a memória de um grande santo, bispo e doutor da igreja, Santo Atanásio, que viveu no século IV, quando a igreja teve a sua perseguição encerrada. Nos primeiros 3 séculos, a igreja foi perseguida pelo Império Romano, mas o imperador Constantino, começando a sua caminhada junto com Santa Helena, sua mãe, por amor a Jesus, a igreja passou a ser aceita e querida pelo Império Romano. Houve a liberdade de culto, foi construída a primeira igreja lá em Roma, onde todo mundo podia participar. Não mais os cristãos viviam escondidos e quando encontrados eram martirizados. Com a igreja tendo a liberdade de celebrar, como nós estamos aqui, estamos nesse santuário celebrando a missa, as portas abertas, todo mundo pode entrar. Ninguém está aqui sendo proibido de celebrar, a gente tendo que se esconder para celebrar. Temos liberdade para fazer as nossas orações. Era para a igreja ter um crescimento muito, mas muito grande. E quando ela começou a crescer e atingir mais pessoas, o Evangelho chegar no coração de mais pessoas, surgiu uma heresia, muitas heresias. São pensamentos, ensinamentos contrários ao que Jesus ensina, o que a igreja ensina. E sobretudo nesse período de Santo Atanásio, a heresia, o arianismo, que pregava o que essa heresia? Jesus Cristo é uma criatura de Deus. Jesus Cristo não é Deus, Ele é uma criatura, Ele foi criado pelo Pai. Ele não é Deus, é um homem, uma criatura como nós somos. Foi um homem que pisou nessa terra, que veio do céu, mas ele é uma criatura, foi criado por Deus, não é Deus. E essa heresia foi contaminando o pensamento de todo mundo. Os cristãos ficaram confusos. Afinal, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é homem, Ele é homem e Deus, Deus e homem, só Deus. Virou uma confusão. Aí entra a figura de Atanásio, que desde pequenininho, cristão, batizado, amava Jesus e era de uma inteligência muito, muito, muito acima da média. E ele, cristão, criança, adolescente, jovem, lá em Alexandria, no Egito,
Ele quis se entregar a Jesus, ser de Jesus. Essa heresia se espalhando, Jesus não é Deus, é uma criatura de Deus. E Atanásio, crescendo, decide entregar a sua vida para Jesus. Na época, para resolver essa questão, foram convocados todos os bispos do mundo, um concílio na cidade de Niceia. O bispo de Alexandria se chamava Alexandre. É fácil de guardar. Alexandria no Egito, o bispo daquela diocese se chamava Alexandre. E Atanásio era diácono, não era nem padre ainda, diácono, mas de um conhecimento, de uma sabedoria, de uma inteligência. O bispo Alexandre, indo para Niceia, no encontro dos bispos, para falar sobre essa heresia, falou assim: Atanásio, você me acompanha, você vai comigo, diácono. Era diácono, não era padre não. Você vai comigo me acompanhar, vai de motorista, você vai dirigindo o carro até Niceia, até chegar lá. Na época não tinha carro, maneira de dizer, né? Vai dirigindo aí a nossa carroça, sei lá, nós vamos ter que ir para lá, para Niceia. Eu vou ter que participar desse concílio. Você vai como meu acompanhante, como meu motorista, como meu auxiliar. E chegando lá no concílio, começaram as discussões. Os arianos, defensores dessa ideia, que Jesus Cristo não era Deus, era somente uma criatura de Deus, debate para lá, debate para cá. Atanásio estava lá, começou a falar. Ele não foi tanto para falar, foi acompanhar Alexandre, o bispo da diocese. Mas diante de tanto conflito, tanta confusão, tantos debates, ele começou a falar de Jesus. E a falar de toda a história de Jesus e de tudo que Jesus ensinou. Se permanecerem no meu amor, vocês terão alegria plena. Está aqui no Evangelho de hoje. Quem me ama permanece em mim. Quem me ama guarda os meus mandamentos. Eu estou com você, fica comigo, permanece comigo. A minha alegria estará em você, a minha alegria será plena. E ele então vai discursando. No final, surge o credo niceno-constantinopolitano, fruto desses concílios, combatendo o arianismo, derrotando o arianismo, sendo de uma forma tão linda. Atanásio, um dos grandes pensadores, é o que a gente reza no credo niceno-constantinopolitano. Creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Da mesma substância do Pai. Eu e o Pai somos um. Ele não é uma criatura, é o Filho de Deus. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa definição do concílio teve de modo espetacular as mãos, o coração, a inteligência de Atanásio. Creio em Jesus Cristo. Não é lindo? Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, olhando lá para os arianos, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Jesus Cristo tem a mesma natureza, a mesma substância do Pai, um só Deus, três pessoas. Venceram aquela heresia naquele concílio. Jesus Cristo é Deus e homem. Eles voltam para Alexandria. Alexandre, o bispo, e Atanásio, o diácono. Pouco tempo depois do concílio, o bispo Alexandre falece. E Atanásio tinha somente 31 anos. Pela sua inteligência, como pastor, como líder,
apaixonado pelos pobres, pelos doentes, pelos enfermos. Com essa cabeça, com essa inteligência, o povo e os padres se reuniram. Quem a gente escolhe para nosso bispo? Alexandre, o nosso bispo, morreu. Quem que a gente escolhe? Atanásio vai ser o nosso bispo. Atanásio, um santo de Deus, um homem de Deus, que fez muito para defender a fé. E ele então é sagrado bispo de Alexandria. E fica até 77 anos de idade como bispo daquela diocese. Durante 46 anos, ele foi bispo de Alexandria, perseguido pelos arianos, ameaçado de morte, mas falando de Jesus, pregando a palavra de Jesus, permanecendo no amor de Jesus, alegre, feliz, com alegria plena, por defender a fé contra os hereges. Aos 77 anos, ele parte para a casa do Pai. 2 anos a menos que o padre Donizete. Donizete foi com 79, o grande defensor da fé nessas terras tambauenses, fecha os olhos aos 79 anos. No dia 16 de junho, Santo Atanásio, com 77 anos de idade, 46 como bispo. Não passou muito tempo, a igreja o declara santo, um santo. Atanásio, um diácono, um padre, um bispo santo, que amou as suas ovelhas e defendeu a fé. E depois, pelos seus escritos, pela sua inteligência, pela sua defesa da fé, foi declarado doutor da igreja. Então, Santo Atanásio é bispo, doutor da igreja, modelo para nós. Em 2024 nós estamos aqui, agora é a nossa vez de defender a nossa fé, de sermos católicos, respeitosos das outras religiões, mas professando a nossa fé, como a gente faz nas missas do fim de semana, nas missas especiais, rezamos o creio apostólico, que é aquele que surgiu no tempo dos apóstolos, é o creio comum que a gente reza quando vai fazer o Santo Terço. A gente reza o credo apostólico de modo geral. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder. A gente reza o credo apostólico, e em grandes solenidades, em momentos especiais, a gente reza o credo niceno-constantinopolitano, cujas mãos de Atanásio estiveram presentes. Sua inteligência, sua sabedoria e sua santidade. Nesse credo niceno-constantinopolitano, rezamos, creio, em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Jesus é Deus que se fez carne. Jesus não é criatura de Deus, Ele é o Filho unigênito do Pai, consubstancial ao Pai, ressuscitado, Deus, junto com o Divino Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo. Vamos louvar nessa manhã, irmãos, pela nossa vida e por toda a tradição, por toda a história da igreja, por bebermos nessas fontes tão maravilhosas dos santos, dos mártires, dos pastores, dos doutores, que nos ensinaram a fé. Temos que ler, estudar, rezar essas pessoas para purificarmos a nossa fé, termos uma fé firme. Não é qualquer conversinha que vem falar para a gente gente já vai logo acreditando. Infelizmente tem católico que tem a fé com F minúsculo, uma fezinha. Tem católico que tem uma fezinha.
Não é aquele jogo que faz na lotérica, vou fazer uma fezinha, jogar hoje, vou jogar lá, vou fazer uma fezinha, ver se eu ganho. Não, a fezinha em termos de fé. Não lê, não estuda, não reza, não aprofunda. Aí vem alguém e fala meia dúzia de palavras. Jesus não é Deus. Jesus é uma criatura de Deus. Jesus é igual a todo mundo. E a pessoa frequentou catequese, a pessoa fez primeira Eucaristia, a pessoa fez crisma, a pessoa vinha na missa, mas tinha uma fezinha, bastou meia dúzia de blá 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 de alguém, abandona Jesus, o Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Abandona Jesus, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por meia dúzia de palavrinhas, porque teve preguiça de se aprofundar. Atanásio, um diácono, 31 anos, bispo, 46 anos como bispo. Que bênção, que graça, que maravilha para nós. Não tem idade não, com 31 anos já era bispo, já estava no caminho da santidade. Vamos pensar nisso, vamos pedir a sua intercessão e vamos procurar cada vez mais ler, estudar, meditar, rezar, contemplar a palavra de Deus, orar diante de Jesus, professando a nossa fé nele, como nosso único e eterno Salvador, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Obrigado, Jesus, por essa manhã, obrigado pela vida de Santo Atanásio, bispo e doutor da igreja. Quanta dedicação de Santo Atanásio. Desde criança recebeu a fé, Jesus, mas não teve uma fezinha, teve uma fé com F gigante, maiúsculo. Ele estudava, ele lia, ele se aprofundava, e não teve medo de combater os arianos. Foi lá junto com seu bispo Alexandre, participar do concílio, acompanhando o bispo, e se destacou pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento e pela sua santidade. Obrigado, Jesus, porque ainda jovem, com 31 anos, escolhido pelo povo e pelos padres, para ser o bispo de Alexandria no Egito, ele disse: não mereço, quem sou eu para ser um bispo? Tenho apenas 31 anos de idade, mas aceitou, assumiu, e durante 46 anos, pastoreou aquela diocese, até fechar os anos com 77 anos, e entrar no céu, ser proclamado santo e doutor. Que exemplo para nós de dedicação. Como diz hoje o Evangelho, Jesus permaneceu em você, amou você, guardou os seus mandamentos. Atanásio teve alegria, Atanásio teve uma alegria plena, apesar de tantas perseguições, alegria, alegria plena, Jesus, porque ele permaneceu em você. Nos ajude hoje, em 2024, a manter acesa a fé no nosso coração, a chama da fé, jamais negando-o diante das pessoas, mas proclamando: Jesus, você é o nosso Senhor. Jesus, você é o nosso Salvador. Jesus, você é Deus que se fez carne. Jesus, você e o Pai são um. Jesus, você e o Pai nos enviaram o Divino Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Perdão se negamos a nossa fé. Perdão se fraquejamos na fé. Renove, Jesus, em nós o ardor, essa chama, esse fogo, essa luz, para que não com a cara feia e não tristes, mas alegres e felizes, como Atanásio, testemunhemos o seu amor para com cada um de nós e pelo mundo. Testemunhemos a sua presença viva, ressuscitada,
no meio de nós. Obrigado, Jesus. Glorificado seja o seu nome hoje e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do beato Donizete Tavares de Lima, com amor à igreja, a devoção a Nossa Senhora Aparecida, fazendo-o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus, concedei-nos a graça de que tanto precisamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Adjutori nostri nomine Domini, Domine qui saudio ratione meglio, Dominus vobisco, oremos Deus servesta tuas criaturas vista, presmo legem, et voluntatem tua, Deus omniscitia, ser Cristo Domino nosso. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater Spiritus Sancto, descende vos, morete semper. Amém. Vamos aplaudir o Padre Donizete. Viva o Beato Donizete! Viva! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Santo Atanásio! Viva! E viva Jesus Cristo, bom pastor! Viva! Por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós.